E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Querendo ou não, a gente vai dar continuidade ao tema da aula passada. Nós vamos continuar falando sobre meio ambiente, porém agora nós vamos falar sobre as leis no Brasil que preservam o nosso meio ambiente. Vamos lá! A questão ambiental no Brasil. Apesar de ser, olha só, um dos países mais ricos em biodiversidade, somos também um país cheio de problemas relacionados ao meio ambiente. Tratamos deles alguns na aula passada, não foi isso? Poluição atmosférica, poluição hídrica, má utilização do solo, processo de desertificação, tratamento do lixo, foi ou não foi? Então são esses problemas que a gente está falando aqui. O aumento da população nos centros urbanos, acompanhado do aumento da produção, fez com que intensificasse a poluição do ar, dos recursos hídricos, a ocupação de áreas de risco, entre outros. Então, olha só, aí a gente também não está falando somente de problemas ambientais, mas sociais também. Por quê? Porque dentro da cidade eu tenho um aumento da população no centro urbano e um aumento da produção também. Então, tanto eu vou ter um problema com o lixo, com a poluição, mas eu também vou ter um problema onde colocar tanta gente. E aí muitas pessoas se destinam para onde? Para as áreas de riscos. Ou seja, na beira do rio, em morros, onde quando chove nós temos aqueles deslizamentos que todo ano a gente vê no nosso país. Apesar disso tudo, nota-se também um movimento de ampliação da percepção que o importante é preservar a natureza. Então, esse movimento de preservação, ele está ganhando cada vez mais força. O discurso em torno da preservação do meio ambiente, hoje, ele está tanto nas pautas dentro da escola, nas conversas na rua, nos debates entre políticos, nos debates entre os países. Então, hoje, a preocupação com o meio ambiente, ela já é muito maior. E que isso significa uma melhoria na qualidade de vida. Olha só, tratar do meio ambiente é entender que nós estamos cuidando da nossa qualidade de vida, certo? Então, se é do meio ambiente, se é da natureza que retiramos tudo aquilo que precisamos para sobreviver, cuidar da natureza é manter uma boa qualidade da nossa vida, certo? Então, a gente precisa fazer essa crítica, a gente precisa trazer para a nossa casa, para o nosso debate, esse cuidar do que é nosso, esse cuidar da natureza, para que a nossa qualidade de vida possa ser cada vez melhor. Essa percepção vem tanto individualmente, como também coletivamente. Então, mais pessoas estão tomando essa consciência e mais pessoas estão debatendo esse assunto. Dentro do Brasil, a nossa legislação ambiental brasileira, certo? São o quê? São leis que estão entre as mais completas e avançadas do mundo. Olha só, apesar de termos vários problemas, o Brasil é um país que tem uma das melhores leis de proteção ao meio ambiente, ok? Grandes avanços vieram com a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998. Isso porque ela responsabiliza não só a pessoa jurídica, mas como também a pessoa física. Ou seja, agora a atitude de algumas empresas em relação ao meio ambiente se tornaram crimes. Essas empresas agora estão passíveis de serem punidas criminalmente. Então foi um grande avanço dentro da legislação ambiental brasileira essa lei, que tornou muitas atitudes crimes e ela também criminaliza empresas que não agem da forma correta com o meio ambiente. A grande dificuldade, e aí não só no meio ambiente, mas como outros setores do nosso país, está na fiscalização, na apuração e na punição desses crimes, né? Então nós temos leis que teoricamente funcionam, mas que em pouco são aplicadas. Então a gente precisa também estar ligado nisso. E aí a gente fala de fiscalização, de punição, né, de concessão, e a gente fala do IBAMA. O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Ele atua principalmente na fiscalização e no licenciamento de grandes projetos.
Então, se eu quero fazer um projeto, construir algo em uma área, né, que tem uma reserva, uma área de floresta, uma área perto do rio, eu preciso de uma licença. Quem dá essa licença? O IBAMA. Ele faz todo um estudo da área, ele faz toda uma pesquisa de impactos ambientais dessa construção e aí ele autoriza ou não a construção desse determinado empreendimento. Ele é um forte mecanismo contra crimes ambientais. Que tipo de crimes? Crimes contra a fauna, a flora, crimes contra a poluição, crimes contra o ordenamento público, contra a administração ambiental e também infrações administrativas. Isso porque, infelizmente, nós temos muita corrupção dentro do nosso país. E o setor, a parte do meio ambiente, sofre com essa corrupção. Quando licenças são dadas para determinados empreendimentos, sendo que eles vão impactar, ter um grande impacto no meio ambiente. Porém, mesmo assim, recebem licenças. Então, a gente precisa também ter essa consciência de que muitos empreendimentos, muitos prédios, muitas construções dentro da nossa cidade e de várias outras, infelizmente, não deveriam ser autorizadas, mas são. E aí a gente vai falar de um termo, unidades de conservação. As UCS, né, são espaços normalmente formados por áreas contínuas, estabelecidos com finalidade de preservar ou conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos e as nossas características geológicas e geomorfológicas. São geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que infelizmente nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, vem perdendo muita força de atuação, porque é o órgão que justamente está ali fiscalizando também, atuando na preservação do meio ambiente. Pensando na preservação do meio ambiente, foram criadas as ZIs, Zoneamento Ecológico Econômico. E o objetivo delas, orientar as políticas públicas voltadas para a exploração dos recursos naturais. Então, nessas áreas, nessas zonas, elas têm o dever o quê? Permitir a exploração, mas de forma sustentável, de forma que a gente não acabe com o meio ambiente daquela região. Então ela é meio que uma mediadora entre o explorar e o preservar. O explorar que vem do setor capitalista, as empresas, e o preservar o meio ambiente. Cada bioma brasileiro ganhou um estudo mostrando suas potencialidades e futuros conflitos entre desenvolver e preservar. Então foi feito um estudo em cada bioma brasileiro, vendo o que esses biomas podem oferecer e até onde eles podem oferecer para o setor industrial, para a agricultura, para o setor primário, certo? Para o extrativismo. Então a gente tem que entender que a nossa legislação, ela é bem feita, porém difícil de se aplicar. Então, o que é que acontece? Tipos de unidade de conservação. Existem vários tipos de unidade de conservação. Eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, conservação de proteção integral. Não pode explorar. Olha esse nome, integral. Então, nada de explorar essa região, certo? Ela serve apenas para pesquisa e o turismo ecológico. Exemplos, as reservas ecológicas, as estações ecológicas, reservas biológicas e os parques nacionais. Nós temos também a unidade de uso sustentável, aí o nome já é outro, ou a nomenclatura, sustentabilidade. Então eu já posso explorar essa região. São as áreas de proteção ambiental como as APAs, áreas de relevante interesse ecológico e florestas nacionais. E aqui por último a gente tem as CNUC, e as SNUC, Cadastro e Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então são cadastros feitos onde nós temos todo esse mapeamento de áreas que podem ou não ser exploradas dentro do nosso território, ok? Então entenda, para a gente finalizar a nossa aula, legislação ambiental brasileira bem completa e seria eficiente se fosse colocada em prática. Então fica aí esse recado para a gente poder também analisar, também estudar um pouquinho o conteúdo, ok? Faça as atividades, fique em casa, use o álcool em gel, a máscara e até a próxima.